no Japão, 70 mil pelos números oficiais, mas agora o que restou da comunidade, nós que estamos aqui, que ficamos no Japão, quais são, na sua opinião, na comunidade que você vê, e gostaria de lembrar também que esse representante não vai estar simplesmente representando Nagoya ou Hamamatsu, quer dizer, na verdade você vai estar representando a comunidade de todo o Japão e da Ásia e da África também, mas na sua visão, na sua experiência de cada um de vocês, quais são essas reivindicações nesse momento, as mais importantes, quer dizer, o que a comunidade precisa, o que a comunidade está carente e quais são os seus planos para levar essa mensagem para o Brasil? Começando então dessa vez com Keiichi Hayashida, por favor. E pondo o seu adendo também. Bom, o meu adendo eu vi as propostas do começo, do Ishii, do Ricardo Shinoda, e eu me candidatei para ajudá-los a tentar concretizar essas propostas. A NNBJ, né, eu a respeito muito, e não é esse tipo de ideologia que me move, é a realização daquelas propostas. Dos problemas que temos enfrentado no Japão, qual o tempo que eu tenho? Uns 5 minutos também. Não vai dar, não. Quer dizer, concentre-se então, né, no que você acha que você pode levar para o governo brasileiro, porque lembre-se que esse representante vai ser um representante perante o governo brasileiro, quer dizer, não é nada que a gente possa pedir ao Japão, ao governo do Japão, etc. É o que a gente pode pedir em termos de apoio do nosso próprio governo, vai ser a pessoa representando o Itamaraty aqui. Na verdade, é emocionante poder falar assim, eu vou poder falar para o governo, precisamos disso. O que o brasileiro precisa em terras estrangeiras é aprender o idioma. Só que isso não está sendo possível. Eu vejo meus ex-funcionários voltando e vejo que... será que valeu a pena? O que eu acho que é realmente necessário é que os governos japonês e brasileiro, no nosso caso, unifiquem a previdência privada. Ou seja, o sujeito saiu do Brasil com 35 anos de idade, pagou INPS até aquela idade, vem no Japão, não tem direito. Um senhor de 45 anos entra no Shakai Hoken hoje, ele está jogando dinheiro fora. Não vale nada, gente. E eu estou vendo a folha de pagamento lá. Mas por que estão descontando o Shakai Hoken do senhor aqui? É a lei. Então, a minha vontade mesmo é que o tempo de serviço do Brasil vindo ao Japão conte e vice-versa. Esse eu acho mais importante no momento. Tá bom. A segunda reivindicação que gostaria que, se fosse possível fazer, é que se prepare quem vai voltar. Que nós temos um salário aqui, parece que é um salário bom, gente, mas não é um salário bom. O que torna interessante o salário no Japão é a diferença cambial. Só isso. Nós ganhamos tão mal quanto ganhamos no Brasil. E o empresariado brasileiro, o japonês, na verdade, tem uma grande desvantagem. A diferença do salário de um shachoku no Hirá não é 20 vezes, 30 vezes como no Brasil. É alguma coisa a mais, mas não é tão a mais. Então, é a diferença cambial que torna o nosso salário interessante no Brasil. Então, quem vai voltar ao Brasil, ele tem que ter voltado preparado. Olha, eu vou abrir uma lanchonete, eu vou fazer não sei o que lá, vou abrir um pesqueiro, mas tem que saber exatamente o que vai fazer. Dói muito ver a pessoa que vai com um sonho e volta para a fábrica de novo. Eu, na verdade, como empresário, como empreiteiro, fico muito contente quando um funcionário bom volta, sabe? Mas eu vejo que aquele sonho não foi feito. E todos que já foram por mim, eu digo, eu espero nunca mais te ver aqui, porque se eu te ver, é porque seu sonho não deu certo, e muitas vezes eu vejo isso. Obrigado. Muito obrigado. Vou passar então agora para o José Começo, por favor, mesma pergunta, quer dizer, qual a reivindicação principal, umas, duas ou três, e lembrando também que, eu mencionei isso na pergunta, mas gostaria de repetir, a comunidade brasileira está constantemente em mudança. Eu acho que uma coisa que é importante vocês pensarem também como pessoas que vão eleger esse representante, é que quem é a comunidade brasileira hoje não é a mesma comunidade que era 10 anos atrás, né? Acho que é uma diversificação muito grande em termos profissionais,
a realidade da indústria mudou muito no Japão, pensar também nesses termos. Qual é a sua reivindicação? Bom, as reivindicações principais atualmente são duas, que seria a parte do emprego e a parte da educação. Só que, infelizmente, as duas áreas o governo brasileiro pouco pode fazer. Emprego, quem resolve aqui no Japão é o Ministério do Trabalho, o Kosei Rodosho. Educação básica, quem tem que resolver é o Ministério da Educação do Japão. Portanto, essas duas demandas, o governo brasileiro pouco pode fazer, infelizmente. Mas ambas as propostas se derivam de uma coisa apenas, que é a falta de informação. Por que o brasileiro ele não consegue emprego? Porque ele não tem acesso à informação, de onde que ele pode procurar os empregos, né? Por que o brasileiro não consegue, tem o fracasso do desempenho escolar? Falta de informação. Porque é aquela coisa, eu não vou colocar meu filho na escola japonesa por causa do Ijime. Eu ouvi falar que vai ter Ijime. Muitas vezes você tem as crenças e tem as verdades. As crenças muitas vezes não batem com a verdade. E entre a crença e a verdade, você tem um fosso de ignorância. Como você acha que o governo brasileiro pode ajudar a... Uma das minhas propostas, que inclusive consta lá no meu blog, né, é trazer para o Japão sucursais jornalísticas da EBC, da TV Brasil Internacional. Que o brasileiro no Japão, ele está carente de informações de comunidade, né? Não informações do Brasil. Porque se ele pode pegar do Brasil, ele acessa o site da UOL, do G1, se ele consegue do Brasil, mas informações do Japão de comunidade, ele não tem acesso. Nós temos imprensa no Japão, mas só que as condições da imprensa do Japão não são as ideais. Por exemplo, surgiu uma oferta de emprego numa área, por exemplo, de solda, por exemplo, que eu coloquei no meu blog, né? Soldadores do Japão estão sendo recrutados no Brasil. Eu acho que foi o primeiro veículo que postei isso, né? Quem pode até verificar lá. Tá bom. Em fevereiro foi uma leva de brasileiros contratados no Japão para trabalhar no Recife, né? Isso é falta de informação. O que não existe no Japão? Informação. Então, a sua tem informação, mas reivindicação básica é a falta de informação. Quer dizer, divulgar mais informações úteis. Mas através de canais de mídia, né? Que infelizmente no Japão, um dos veículos já faliram no ano passado, 2 anos atrás, que é o Jornal Tudo Bem. Outros veículos também não estão muito bem também, já estão, não estão no estágio como era 5 anos atrás. Se um jornal, por exemplo, fechar as portas, o brasileiro vai ficar sem nenhuma informação, né? Tá bom. Basicamente é isso, informação. Obrigado. Carlos Shinoda. Bem, de proposta, acho que nós temos um monte. Nós vamos listar aqui, vai dar 10, 15, 20 páginas. Então, acho que a comunidade já está saturada em termos de ficar escutando que vai fazer isso, vai ficar fazendo aquilo. E nós temos que elevar o nível, nós temos que considerar e entender a importância do que significa o Conselho de Representantes. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O governo brasileiro, em 2008, ela convidou algumas lideranças, várias partes do mundo, e aconteceu a primeira conferência no Rio de Janeiro, que nós temos aqui a professora Lilia Ratana, que pode participar, a Carmen, que não está aqui hoje. Enfim, foi o começo de um processo que, sem dúvida nenhuma, diante de um número de 3 milhões, no mínimo 3 milhões de brasileiros no exterior, estava na hora do governo brasileiro também começar a fazer a sua parte. Isso aconteceu em 2008. Em 2009, o que aconteceu? Surgiram várias outras propostas. Foram debatidos temas relacionados a trabalho, à saúde, à educação, à cultura, serviço consular. E se hoje nós estamos discutindo aqui, esse processo todo, ela também fez parte daquela discussão que aconteceu, como sendo participação política. Porque todo o processo começa assim. Nós temos oportunidade de manifestar uma série de coisas, mas nem sempre a questão política é levada em conta. Então, eu vejo assim, enquanto representante, a importância de tomarmos conhecimento também do que está acontecendo em outros países. Porque tanto educação, quanto previdência, quanto trabalho, quanto saúde, quanto cultura, quanto serviço consular, todos eles eu pude presenciar, está aqui, isso está disponível, aberto para qualquer um de vocês acessar. Todas essas questões, seja na Alemanha, seja Portugal, Espanha, Estados Unidos, em qualquer um dos países onde nós temos brasileiros que fazem parte, no mínimo, desse